Bom, meus amigos, o meu, o seu, o nosso Los Angeles Lakers foi eliminado dos playoffs. Era inevitável, não tem jeito. Mas, pô, valeu demais. 4-0 pro OKC, é verdade. Mas esse time do OKC é uma sacanagem de tão bom. É bizarro, porque, pô, cara, sei lá. Se você tem o Shea não estando num dia bom, fazendo 15, 18, 20 pontos no máximo, vai vir um cara do banco fazer 30, fora os outros jogadores de rotação do time titular e do banco também. Então, assim, valeu demais. Eu acho que dava pro Lakers tirar um joguinho ou outro, se não fossem vários vacilos que o próprio Lakers cometeu, né? De fazer um terceiro quarto mais abaixo e principalmente um último quarto muito desligado, cometendo turnover. Talvez uma noite ou outra melhor do Austin Reeves, né? Do DeAndre Ayton, não preciso nem falar, né? Que jogador irritante, né, cara? Ele tem tudo, absolutamente tudo pra ser ridiculamente bom. Só que ele simplesmente não quer. E isso é muito irritante, porque o jogador ruim, você entende, tá ligado? Tipo assim, o Reis é ruim. Ele te incomoda? Incomoda, mas você sabe que, mano, aquilo que ele tá fazendo é o que ele pode fazer, porque ele é aquilo ali. Agora, esse maluco, ele é muito bom, só que ele nunca quer ser muito bom. É um cara que poderia dropar toda noite aí 15 pontos por jogo, 15 rebotes por jogo, 3 tocos por jogo, mas não, ele não tá afim. Enfim, né, cara? Então, assim, muita coisa. O J.J. Redick, apesar de que eu acho que ele sai grande desses playoffs, também acho que errou várias vezes na rotação, né? Então, acho que o Lakers podia ter tirado pelo menos um joguinho desse OKC. E se tivesse o Luka Doncic saudável 100%, eu arrisco dizer que pelo menos 2 jogos o Lakers tiraria do OKC. Não que o Lakers fosse classificar contra o OKC, porque o OKC é muito mais time, tá? Mas com o Luka Doncic bem, o LeBron apresentando o nível que estava apresentando nesses playoffs, eu realmente acredito que dá para ter sido, no pior dos cenários, um 4-2. Acho que o OKC passaria de qualquer jeito, mas pelo menos uns 2 joguinhos com o Luka 100%, o LeBron no nível que tava, o Smart defensivamente, porque o Smart, o problema dele é no ataque, né, cara, que às vezes ele confunde as coisas, mas eu acho que é mais demérito do treinador de não chegar nele e falar: paizão, para de arremessar. Defende aí, que você é muito foda. Aí para de arremessar, pelo amor de Deus, né? O Kennard oscilou um pouquinho, LaRavia, pelo amor de Deus, que cara horroroso, com todo respeito, nesses playoffs, né? Enfim, é isso. Vanderbilt, gosto muito dele, mas ofensivamente ele é nulo, infelizmente. E se tem um cara que sai muito grande, mas muito grande mesmo, desses playoffs, é esse aqui, Rui Hachimura. Mano, temporada regular, ele é estressante, irritante, dá vontade de tacar o controle na televisão. O cara não faz nada. Chega nos playoffs, ele destrói. Simples assim. Isso é bizarro. E não é de hoje. Todas as temporadas que ele tá no Lakers têm sido assim. Temporada regular, ele é um vagabundo da bola. Chega nos playoffs, ele vira outro jogador. Enfim, rapaziada. E como que vai funcionar esse rebuild do Lakers? Antes de eu explicar, já deixa o seu like. Esse vídeo aqui, como o Lakers é um time que eu tenho mais domínio por eu acompanhar todos os jogos, não que eu seja um torcedor do Lakers, porque eu já deixei aqui claro várias vezes que eu sou um torcedor do LeBron James, aonde ele estiver eu estou torcendo, mas o Lakers é o time que eu mais acompanhei em toda a minha vida, porque eu comecei a acompanhar a NBA em 2018, 19 na verdade, e aí o LeBron já no Lakers ali, então eu vi todos os jogos praticamente do Lakers que eu podia ver, então é a franquia que eu tenho mais proximidade e posso falar mais, beleza? Mas não sou um grande torcedor ainda, porque eu nunca encontrei uma franquia na NBA pra torcer. Enfim, deixe seu like no vídeo, seu comentário. Se você curtiu o rebuild, comenta aí. Se você faria algo de diferente, comenta aí também. E se inscreve no canal pra estar ajudando o canal a crescer, chegar nos 90, 80 já foi, nos 90 mil inscritos, pra estar crescendo cada vez mais. E quanto mais chega esse público de NBA 2K aqui no canal, eu curto NBA, cheguei e me inscrevi. Quanto mais gente chega, e eu sei que tá chegando olhando aqui no YouTube, cara, mais conteúdo vai ter. Então, dito isso, falei pra caramba já, vamos aí de rebuild do Lakers. O que eu acho que é o caminho que o Lakers faria? Traria o LeBron de volta, se possível, a não ser que ele prefira voltar pra Cleveland. Traria o Austin Reeves de volta. E aí faria uma troquinha ou outra bem pontual. Troca que eu digo de tipo assim, trocar peças. Acho que eles trariam de volta o Hachimura, que vai pedir um aumento. O DeAndre Ayton é player option. E como ele jogou mal pra cacete, eu acho que ele vai aceitar essa player option na vida real. Aqui no 2K eu não sei. Cara, o Kennard traria de volta com certeza. E tentaria trazer um ou outro ali, ou via troca ou free agents. Eu acho que é o que o Lakers faria pra manter isso aqui
e esperar para que Nikola Jokic e Giannis estejam livres no mercado, de forma, né, free agents, onde a gente pode estar trazendo aí só pagando salário, e aí até lá o Lakers já se livraria de LeBron, trocaria o Austin Reeves provavelmente, ou com ele mesmo teria espaço, enfim. Só que seria muito clichê eu fazer isso aqui, eu simular essa próxima temporada com o LeBron, tal, voltando pro Lakers, ele se aposentar, e boa, seria muito clichê. Então o que eu vou fazer aqui hoje não necessariamente é realista, mas também não é irrealista. Eu vou explicar exatamente, mas eu quero fazer algo diferente. Até porque, como eu disse, na vida real, quando começar a próxima temporada, a gente vai ter uma noção melhor. E aí eu acho que o Lakers vai fazer isso que eu falei. Vai trazer o LeBron de volta, o Austin Reeves e tal. Vai trazer o Smart tem contrato, vai trazer o Hashimura de volta, beleza. Montar o que já tem e no máximo ir atrás de mais um pivô, talvez trocar o DeAndre Ayton caso ele assine a player option e buscar um Claxton da vida, pode ser, tá? Eu realmente acho que o Lakers vai manter isso aqui e fazer ajustes, mas eu vou por outro caminho, que você não precisa concordar ou achar realista, mas que realmente eu acho que existem chances de acontecer. Dito isso, falando muito, vamos começar os trabalhos aqui então, beleza? Deixa eu simular aqui, ó, de um lado o Wembanyama, do outro o Towns, e o San Antonio é campeão com o Wembanyama Finals MVP. Expliquei tudo isso porque, como eu falei, o Lakers é um time que eu tenho mais bagagem pra saber o que eu tô falando, beleza? Porque em vários rebuilds eu acerto muito e erro muito, e aqui com o Lakers, como eu disse, o plano deles que eles vão seguir, eu acho que é o que eu falei, de ir fazendo manutenções no elenco até que Giannis, Nikola Jokic, esses caras estejam livres no mercado para assinarem, né, um contrato com qualquer time e eles irem atrás de um desses. Mas hoje eu quero fazer algo diferente, uma loucura aqui, como se o Lakers fosse para um all-in e vocês vão entender. Então eu vou trazer o LeBron de volta para mais uma temporada, beleza? A gente vê aqui o Westbrook, eu acho que volta para mais uma, Klay Thompson com certeza, Jrue Holiday com certeza, mais alguém que eu tenho que trazer de volta aqui com certeza absoluta, acho que não, né? Bom, espero que não, de resto que acho que todo mundo pode aposentar. Não sei se o Vucevic vai aposentar não, vai voltar ele para mais uma aqui, e acho que é isso. Mike Conley pode ser que aposente, tá, beleza. Então tá aí, aposentando camisa Derrick Rose, Chris Paul, Kyle Lowry, mudanças na liga a gente rejeita aqui tudo, loteria de draft a gente já sabe qual é o resultado, né, eu não tô com ela aqui atualizado por conta de estar com o Start Today, mas como eu disse, quando chegar o NBA 2K27, que vai estar tudo atualizado com jogadores já escolhidos, aí a gente se preocupa em fazer o rebuild desses times, né, do Wizards com o Bunts e tal. Agora eu acho que não tem necessidade, vou imaginar mais esse cenário aí, pós, né, e que aqui no caso foi o Clippers com a primeira, né. Enfim, não se preocupem muito com isso, não se atentem muito a isso, não levem isso tanto muito a sério, porque quando chegar o 2K27, não vai demorar tanto, a gente faz os rebuilds 100% atualizados, né, com as picks escolhidas, com os times montados, quem trocou, quem contratou, enfim, de Bunts sai na primeira, indo pro Clippers, Ken Boozer pro Chicago Bulls, Darren Peterson indo pro Brooklyn Nets, Dash Daniels e o KD Wilson indo pro Wizards. Saiu ruim não até pro Wizards, né? Elijah Arenas, Nate Emmett, Chris Senak, pô, e o Atlanta precisa de um pivô bacana, né? Agora uma troca pelo Elijah Arenas, ok, o Malik Monk indo para o Dallas partindo para o rebuild. Karim Lopes aí então, beleza. Ian Jackson indo para o Milwaukee Bucks. A gente vai ter a escolha de número 24. Cara, o Sky Clark, pode ser. Não, aqui, Sky Clark é o caralho. Bryce James. LeBron tá aqui ainda, filho. LeBron tá aqui ainda. Tem essa não. Tá, o Austin Reeves declinou e o DeAndre Ayton também. O DeAndre Ayton eu acho que na vida real ele vai aceitar porque ele sabe que ele jogou mal pra um cacete mais uma vez. Mas o Austin Reeves faz sentido ele declinar. E dizem que ele vai exigir na casa dos 40 milhões. Mas calma, eu tenho um plano. Muitos vão concordar, outros não. Mas eu tenho um plano aqui, beleza? Enfim, vamos trazer de volta aqui o Austin Reeves. Aqui tá pedindo 23 até, né? Nem é tanto assim como se espera na vida real, né? Eu vou oferecer. O LeBron tá pedindo 53, eu vou oferecer, mas vocês já vão entender o que eu vou fazer, tá? Vou oferecer aqui 2 anos pra ele. Hashimura, claro, 5 milhões? Não, ele vai pedir muito mais do que isso, mas melhor pra gente.
Maxi Kleber nem fudendo. Nick Smith nem fudendo também. Não vou trazer... Ah, ele foi pro Atlanta Hawks, o Hashimura. Mentira, Hashimura, mentira, cara. Eu deveria ter oferecido mais pelo Hashimura. Mas faz parte, faz parte. Aí agora o que eu vou fazer, galera? Pega a visão, ó. O LeBron, muitas notícias é de que ele pode assinar um contrato mínimo de veterano para tentar dar esse último suspiro, né? Em busca de um quinto título para aposentar. Então o que eu vou fazer? Que tá ganhando aqui 53 milhões. Eu vou abaixar esse salário. O mínimo de veterano do LeBron seria 4 milhões, pelo que eu vi, tá? Eu ainda vou oferecer um pouquinho mais, cara. Vou colocar, sei lá, uns 10 milhões aqui pra ele, galera. Eu acho que eu vou estar colocando uns 10 milhõezinhos. Será? Acho que sim, tá? Não tô desrespeitando o rei, não, tá? Deixando bem claro isso aí pra vocês. Tá, 2 anos aí, beleza. Não estou desrespeitando o rei, sou muito fã. Acho que ele até fez valer o salário dele. Jogou muita bola essa temporada, mesmo sendo a terceira opção do time. Então vamos deixar assim, vamos imaginar esse mundo onde o LeBron ele aceita essa redução drástica, porque tem notícias falando disso, dele assinar para receber o mínimo, e o mínimo seria 4 milhões. Aqui no caso tá ganhando 10. Se ele ganhasse uns 20, acho que também seria justo. Ele ainda pode, cara, produzir muito, muito mesmo. Enfim, agora que vem a grande questão. A grande questão vem agora. Eu queria muito, muito mesmo ter contratado o nosso amigo Hashimura de volta, mano. Aí agora o que eu preciso fazer, mano? Cara, pior que o Hashimura eu precisava muito dele de volta, porque eu tinha planejado na minha mente de eu trazer o Hashimura de volta e eu trocar ele por escolhas, porque o que o Lakers tem de escolha agora não é o suficiente, mano, pra convencer o Milwaukee Bucks, né? Então, cara, pô, pior que eu não podia ter perdido o Hashimura, cara. Pô, a diferença foi tão pouquinha, mano. Eu não podia ter perdido o Hashimura, né, cara? Pior que ele faria muito bem aí pro Atlanta, né? Então, o que eu posso fazer, galera? Vamos lá, mano. Vamos lá. Cara, deixa eu ver. Eu posso trocar alguém aqui por escolhas? Difícil é encontrar alguém que valha escolhas nesse time, né? Knet, talvez valha alguma coisinha, uma escolha de primeiro round de alguém. Acho difícil, né? Charlotte. Cara, talvez pegar uma mais futura aqui, né? Posso estar assaltando, tá, galera? Não vou negar essa possibilidade, não. Porque a minha ideia era trocar o Hashimura por umas 2 ou 3 escolhas de primeiro round. Ah, Gabriel, que isso? Mas sem pegar nenhum jogador. E, pô, o Hashimura, ele tá muito valioso nesse momento. Pós, né, esse playoff. Aí temos aqui o Bronny e o Bryce. O Adult-Hierro, né? Aí temos o LaRavia. Alguém pagaria escolha de primeiro round no LaRavia, cara? O Memphis tá oferecendo. Brooklyn Nets também. Difícil imaginar, né, cara? O LaRavia sai muito desvalorizado dessa temporada, mas eu vou aceitar, beleza? E aí, outra coisa. O Austin Reeves, o contrato dele também. Vamos subir o contrato dele, né? Dizem que vai ser na casa dos 40 milhões. 40, isso mesmo. Ah, eu só posso oferecer... Eu não posso nem chegar no 40. O máximo que eu posso oferecer aqui pra ele pela 2K é uns 20... Não, 39, não é isso? 39, tá. E aí os outros anos eu posso oferecer talvez mais? Não. O limite é 39,25, mano. Que é o que eu vou oferecer aqui pra ele, beleza? Um contrato de... Ai, meu Deus do céu. De 39, que é o que se espera dele, mano. Tá, deixa eu ver que option não tem. Beleza. Vou oferecer então o máximo que eu posso oferecer aqui pra ele, porque, segundo notícias, é o que se espera e é o que ele vai pedir, né? Um contrato máximo. Eu não acho que vale. E aí, caso você esteja se perguntando, Gabriel, você tem algo contra o Austin Reeves? Claro que não. Pô, Gabriel, o Luka Doncic pediu pro Austin Reeves ficar. Beleza, mas eu acho que não vai dar certo. É minha opinião, pode ser que eu esteja totalmente enganado. Ah, você entende mais de basquete do que o Luka Doncic? Não. Só que, pô, mano, Austin Reeves eu acho que não vai funcionar junto com o Luka. O Austin Reeves é um cara que, na hora do playmaking, deixa a desejar. É um cara que na temporada regular
pode dropar tranquilo 30 pontos por jogo, mas na defesa ele vai ser uma peneira. E o Luka também, a gente sabe que o Luka se esforça muito, mas também não é um exímio defensor. Então o que eu pensei é mandar Austin Reeves, que não é um jogador tão jovem quanto o Milwaukee gostaria, né? 28 anos, não é nenhum menino, beleza? E aí eu estaria mandando aqui também, a gente tem o Adultiero, beleza? Que é bem jovem, eu posso até trocar, cara, o Vanderbilt. Será que o Vanderbilt alguém pagaria uma escolha por ele? Eu acho até que... Deixa eu só ver isso aqui primeiro. Eu sei que não é justo, tá? O que eu tô fazendo aqui. Chicago Bulls. Mais alguém? Algum maluco aí de pagar uma primeira escolha pelo... Tá, Chicago. Chicago gosta de fazer merda, né? Eles gostam. Então tá, é o seguinte. Giannis pelo Austin Reeves e o Adultiero, né? Que é bem jovenzão, bem jovem. E aí eu vou colocar 1, 2, 3... 4, calma. Eles não vão aceitar, mas eu vou aceitar aqui por eles. Volto lá, pego uma escolha de... ele só tem de primeiro round. Tá, vou botar mais uma aqui, beleza? E vou pegar o... Putz, difícil, hein, mano? Gary Harris. Tá, beleza. Só pra fingir, tá? Eu queria uma escolha de segundo round. Tanto que o Gary Harris aqui eu já vou até desovar aqui em algum lugar e boa. Então nós temos agora Luka Doncic, Giannis e LeBron. Ah, Gabriel, isso não faz sentido. Cara, pior que faz muito. A gente mandou 5 escolhas de primeiro round. O Austin Reeves e o Adultiero, que é um jogador jovem. E sim, ele é um jogador interessante na minha humilde opinião, beleza? Mas o Luka falou que não aceita o Austin Reeves ser trocado. O Austin Reeves é o melhor amigo dele. São quase um casal, eles se amam. Não interessa, beleza? E aí vem o Giannis pra cá. LeBron voltando aí para mais um ano recebendo muito menos, que é o que eu espero que ele faça, seja no Cleveland, seja no Lakers, enfim, né? E agora a gente vai completar o time via free agents, né? Precisamos de um SG, se bem que o Smart ele pode fazer a posição, né? De SG, até acho que combine mais. E tá com de overall de SF, peraí. Deixa eu ver. Nossa, ele tem 80 de SF, faz sentido isso? Eu não sei se faz muito sentido não, mano, mas... Beleza, né? Tá. Primeira coisa, um pivôzão. Tem o Mark Williams, Mitchell Robinson, o nosso grandíssimo DeAndre Ayton. Nem fudendo. Mitchell Robinson é legal, cara. Pivôzão, pivô, né? Que vai focar em pegar rebote e tudo mais. Não vai espaçar a quadra. Não vai espaçar a quadra pro nosso menino Giannis, né? Mas aí tem o Mark Williams também, que é bem interessante, que quase foi pro Lakers, mas aparentemente tinha probleminhas aí de saúde, né? Cara, eu tô bem na dúvida entre os dois aqui, mano. Eu vou de Mark Williams. Vou oferecer aqui 4 aninhos pra ele, ver se ele aceita. Ele não aceitou. Então o Mitchell Robinson pode ser esse cara pra gente. Mitchell Robinson, é isso. Temos um pivô. A gente precisa de um SG reserva. Temos o Colin Sexton, que, pô, mano, gosto, mas não espaça tanto a quadra. 8-4, 8-2, tem muita disposição na defesa para poder cobrir o Luka, né? Tim Hardaway, um cara mais velho. O Dort, né? Pior que o Dort cairia muito bem aqui, cara. Vou oferecer 4 aninhos para ele. O Dort cairia muito bem. Então, ó, mais um SG eu acho que seria bem-vindo, apesar do Smart fazer a função. Um PF e um pivô reserva também cairia muito bem. Harrison Barnes é um cara mais velho. Pivô, Day'Ron Sharpe seria maravilhoso, hein, mano? Pô, pra vir do banco, cara. Day'Ron Sharpe. Tem nem muito o que pensar. Ele vai aceitar? Aceitou, show. Aí de PF, mano. Aqui já não tem grandes opções, né? Kobe Brown... caramba, aqui já não é tão tranquilo de descer. Algum dos pivôs aqui faz PF? Até faz, mas... SF, alguém joga de PF? Acho que não. Mas aqui no caso, eu tô pensando em já... vou trazer o Kennard de volta. Com certeza o Kennard de volta. Por mais 3 aninhos, tá? Vou trazer... o Keon Ellis pra gente ter na rotação. Acho justíssimo, tá? E aí já acabou a free agent.
Perdão. Cara, ficou faltando um PF reserva, né? Ficou faltando... É que o LeBron pode fazer essa função, né? E o De'Aaron Sharp, sinceramente, também. Pô, 6'9", cara. Ele pode jogar de PF, né? Pode. Tranquilamente ele pode, né? Beleza. Player progression. O Luka, por algum motivo, perdendo overall. E o LeBron também. O LeBron dá pra entender, né? O Nick Smith Jr. voltou e ainda ganhou overall. Beleza. O Bronny também. Excelente. Beleza, cara. Beleza. Deixa eu só ver aqui, ó. É bom que vocês vão ver a classe que eu tenho usado, tá? Eu pesquiso aqui pelo username. Boto x-2357. Tô usando a classe dele. É um pouco exagerada nos overalls, mas enfim. Daí, ó, chegando na temporada, deixa eu ver aqui. Onde que é mesmo? Free Agents. Vamos ver se tem algum PG interessante. PF, quer dizer? O Sohan tá livre? Vanderbilt tá na D-League, mano. Pode crer. Aí não dá pra trazer... Não faria sentido trazer o Vanderbilt de volta, faria? Sei lá se faria, mano. Dá pra trazer? Opa, fui no edit sem querer. Cara, pior que dá, hein? Eu vou oferecer aqui, então, 2 anos de mínimo. Ele vai... Então, seja bem-vindo de volta aí o Vanderbilt. E a nossa rotação vai ser Luka Doncic, Dort, LeBron James, Giannis e Mitchell Robinson. Smart, De'Aaron Sharp, Nick Smith Jr., Kennard e Kobe Brown. Não sei se eu vou deixar 10 homens na rotação, cara. Não sei se eu curto muito, não. Eu acho que eu prefiro que sejam 9. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Quer ver, ó, Smart vai jogar um pouco menos, De'Aaron Sharp também, Nick Smith também, Kennard um pouco menos. Os outros aqui vão brigar, né, pelo seu espaço, beleza? É isso, LeBron jogando com seus 2 filhos. E, cara, aqui a gente coloca o Luka pra jogar 37, LeBron 35, Giannis 37. O Dort jogar o quanto der pra ele jogar. Mesma coisa pro Mitchell Robinson. Pô, galera, desculpa. Eu sei que vai ter gente que vai discordar. Mas pra mim isso aqui é um timaço, pô. Ah, dá pra bater de frente com o San Antonio e com o OKC? Vamos descobrir, mano. Mas eu achei um timaço. E eu realmente não achei que eu meti o louco em nada, tá? Final de temporada, Cade Cunningham MVP. O nosso time não foi o melhor da conferência. Até porque é muito difícil bater de frente com OKC, San Antonio e ainda tem o Minnesota, né? Porque o Minnesota é um time excelente, mas aqui no 2K é absurdo, pô. É absurdo mesmo. Então, assim, o Cade Cunningham MVP, Anthony Edwards com 35 pontos por jogo. Temos o Giannis com 30 pontos por jogo e 11 rebotes, além de 7.4 assistências, hein, paizão? Eu nem esperava isso tudo de assistência dele não, hein? O Luka com 29 pontos por jogo e 10 assistências. Pô, ele tendo o LeBron James, né, pra fazer o passe numa infiltração. O Giannis pra jogar no pick and roll, uma ponte aérea, ou então no post mesmo, né? Aí ele olha pro lado, tem o Kennard pra arremessar. Enfim, cara, ficou um time... O Dort também arremessa pra 3. Eu acho que ficou um time muito bom, tá? Vocês têm todo o direito de discordar de mim, mas eu acho que ficou muito bom. E eu achei que ficou tudo muito natural, muito possível. Tipo, dá pra você imaginar isso aqui acontecendo. Só que o que eu acho que aconteceria e eu tive que me virar é que eu acho que existe um mundo onde se o Lakers falar vamos pelo Giannis de uma vez por todas, antes que ele fique livre e outro time tome a frente, ou outro time faça a proposta, é que, mano, eu acho que o Lakers pegaria o Hashimura e assinar com ele de volta e trocar ele por pelo menos 2 escolhas de draft. No mínimo, pra gente oferecer nessa troca pelo Giannis. Só que como eu perdi o Hashimura, e coisa que eu não acho que vai acontecer na vida real, eu acho que o Hashimura, ele volta pro Lakers quase que 100%, e acho que ele vai pedir um salário bem maior do que isso, vai pedir uns 15 milhões, sei lá. Enfim, mas tá aí, né? Tá aí, então. Em rebotes, quem liderou foi o Wembanyama, mas o Giannis tá por aqui com 11.8, assistências o Luka, ele aparece liderando, e steals, tá aí, tocos, não foi o Freeman, foi o Wembanyama. Beleza, cara, beleza, então é isso. Ken Boozer, Rookie of the Year, Lillard, 6º homem, o Wembanyama, jogador de defesa, o Most Improved é o Hisashi, Cade Cunningham, jogador clutch, e aí o treinador é o do Detroit, 61-21, NBA Cup MVP já é o de Bantsa. E aí o primeiro time com o Giannis e o Luka, o segundo time da NBA e o terceiro time da NBA sem LeBron James, tá? Que dropou aí seus 20 pontos por jogo. Tá ótimo, né? Ainda mais pro contrato que a gente tá
assinando aqui com ele, né? Ele é um cara que, a hora que ele quiser resolver um jogo, ele resolve. A gente tem visto isso aí, né? Nessa temporada. Mas as duas estrelas aqui são Giannis e Luka. E ainda tem o Dort com 11 pontos, mas muito bem na defesa, né? Enfim, Mitchell Robinson muito bem aqui nos tocos, nas steals e nos rebotes. Pontuação para ele, se ele fizer 1 ponto por jogo já tá ótimo, né? Kennard com 8 pontos, quanto de field goal de 3%? 44, que é o que ele costuma entregar aí mesmo, né? Então tá maravilhoso. É isso, mano. A gente ficou em quarto na conferência. O recorde não foi, né, o melhor do mundo, mas como eu disse, no caso aqui não foi nem o OKC, né? O OKC que tá varrendo todo mundo nos playoffs e muito provavelmente vai ser campeão novamente, é um lixo no 2K. É por isso que eu falo que não dá pra levar a sério a simulação do 2K. Às vezes eu monto um time aqui que eu acho que tá muito bom e a galera fala, não tá tão bom não. O time não rendeu nada. Nossa senhora. Mas, mano, olha o OKC. 45-37, o OKC, mano. Esse Oklahoma, ele só não vai ser campeão de novo se o San Antonio bater de frente. Existe esse mundo, onde na final de conferência vai ser San Antonio e OKC, e o San Antonio vai pra final. Agora, se o OKC passa pelo San Antonio, pode vir Detroit, pode vir quem quiser, Knicks do outro lado, é Oklahoma, filho. Vem pra mais um título. E aí o Dallas também é sempre muito bufado aqui, né? Com o Cooper Flag, o Kyrie Irving, óbvio. E aqui no caso eles ainda pegaram cadê ele? O Elijah Arenas, que desenvolve pra caramba, né? O Minnesota também, que eu acho um time muito bom, mas aqui no 2K ele é muito valorizado. Enfim, vamos enfrentar o Clippers aqui nos playoffs. Eles têm o Garland Dozumo, que saiu do Minnesota. Kawhi de Bantsa. Pode crer, o de Bantsa draftado. Aqui eu vou mais para um Protect the Paint, viu, rapaziada? Acho que faz mais sentido aqui, né? Protect the Paint e botar um play físico, irmão. Quero nem saber não, vamos lá. 1-0 Clippers, cara. Sério, cara. 33 pro Luka, LeBron 22. Giannis com triplo-duplo, mas poderia ter ido melhor. De Bantsa, pô, não é possível de Bantsa no seu primeiro ano. 1-1. Giannis 42, 15, 9, 4, 3. Aí já é uma atuação mais protocolar do nosso menino Giannis. O Luka, e lembrando, tá? Quando começar a próxima temporada, pô, o Lakers trocou o DeAndre Ayton pelo Claxton, não quis se envolver pelo Giannis, blá blá blá, eu faço outro rebuild, não tem problema, beleza? Conteúdo não falta aqui. E vamos lá. 2-1 Clippers. Kawhi 25, Garland 23, Bantsa 20, Luka 30. Pô, isso aqui não tá certo não, cara. 3-1 Clippers. Garland 27, Kawhi 27, Bantsa 25. Tá errado isso. Vou tentar trocar Giannis 46, Luka 24, LeBron 22. Pô, não é possível, cara. Não é possível, pô. 3-2, Giannis 33, 14, 6. LeBron 17, Garland 37, de Bantsa 18. Cara, não é possível. Não é possível. Cara, quando eu falo, mano... Como é que a gente caiu pra esse Clippers horroroso, com todo respeito, né, cara? Pô, tem o Kawhi, beleza, o de Bantsa recém-draftado. Como é que a gente caiu pra isso, cara? LeBron com 30 pontos. Aí é muito frustrante, né? Enfim, o Ibanyama de um lado, o Cade Cunningham do outro. A lógica, né? O Ibanyama Finals MVP. Aí agora o LeBron aposenta de novo, eu já não posso chamar ele de volta pra mais uma temporada. Aí a gente não vai conseguir repor um cara do mesmo nível que ele pelo valor que ele tava ganhando, né? Pô, cara, como assim, né, cara? Como assim, mano? Pô, 2K, você estraga os vídeos, 2K. Caramba, mano. Enfim, postando camisa aí o LeBron no Miami, no Cleveland e no Lakers. Rejeita aqui tudo. Pô, mano, que sacanagem, né, cara? E aí o Milwaukee tá com uma escolha via Memphis. Nem sei se foi eu que mandei pra eles essa escolha, mas... Aí, ó. O Milwaukee já começa sua reconstrução. Pra eles ficou bom. Enfim, tá? Tem contrato nosso treinador. NBA Draft, o Murray na primeira escolha. Pô, que erro é esse, cara? Tyron Stokes, mano. Ô, Milwaukee. Aí eu já não tenho nada a ver, não. Eu enchi o Milwaukee de escolhas aí e mano, garanti o futuro deles. Agora, Tyron Stokes tá de brincadeira saindo na segunda, mano. Por que não foram nele, cara? Cameron Williams. Não que o Murray não seja bom, tá? Mas... O Tyron Stokes é o GOAT dessa série aqui, mano. É o GOAT. O Murray é muito forte, ó. Mas o Tyron Stokes, mano, é o tal do franchise player. Trazer o Bronny de volta.
Cara, eu vou trazer o Nick Smith de volta, vai? Vou trazer ele aqui. Cadê? Aí, ó, por esse valor acho que a gente não vai conseguir ninguém melhorzinho. Só que agora, cara, é o seguinte. A gente vai precisar, né, de um SF. A gente tem o Keon Ellis, o Bryce. Mas eu vou precisar de um SF um pouquinho melhor, talvez até um PF ali. Michael Porter Jr., você pode ser esse cara, Michael Porter Jr.? Bom, minha aposta vai ser em você, Michael Porter. Eu não tenho muito pra onde correr, Michael Porter. Tá, e aí tem um PFzinho melhor aqui disponível, não? Leonard Miller, Kobe Brown, Kyle Kuzma, DeAndre Hunter entra de PF, né? Caruzinho seria legal, mas pela idade eu acho que não. Pô, Brandon Clark, mano. Descanse em paz aí o Brandon Clark. Deixa aí o seu F no chat, né? Enfim, Dylan Cardwell não conheço. Cara, sei lá. O Leonard Miller? Pode ser ele de PF? Eu vou oferecer aqui. Beleza. É o que a gente tem dinheiro, né? É o que a gente tem dinheiro pra fazer. Vamos torcer pra que o Michael Porter ele encaixe muito bem. Não é o LeBron, nem de longe, mas... Enfim, vai que agora vai, né? Pô, essa temporada aqui, ela foi muito melhor que a primeira. E antes que você aí, covarde, canalha, da sua ruim, você, comente, o problema era o LeBron. Não. O problema é esse jogo que não faz sentido, tá? Além de que o Luka, ele perdeu o overall na primeira temporada e o Giannis também, se eu não me engano. Ou foi só o Luka? Agora o Luka, ele retomou o overall. E o cara, quando ele tem 95 mais, o impacto é muito mais alto, tá? Isso é ciência. Não tô inventando aqui, não. A culpa não é do LeBron, tá? Não é do LeBron, mas a temporada foi muito melhor pós-LeBron. Giannis aí com 34 pontos por jogo, 12 rebotes, sendo o MVP da liga. Não liderou a liga em pontuação, foi o Anthony Edwards. Mas enfim, o Luka com quase 30, 9.6 assistências, rebotes o Wembanyama. Pô, é impossível tu imaginar Giannis e Luka sozinhos sendo pior do que Giannis, Luka e LeBron, pô. É impossível, porra. Enfim, steals, tocos aí o Wembanyama. Murray sendo o Rookie of the Year, Elijah sexto homem, Banhão jogador de defesa. De Bantsa, jogador clutch, 69-13 foi o nosso recorde. E NBA Cup MVP, Giannis, beleza? Vamos lá então, cara. Vamos lá então, Giannis no primeiro time, obviamente. No segundo temos o Luka Doncic. E aí o terceiro time, lideramos a conferência, lideramos a NBA, né? A NBA. E aí as stats, né, que eu falei pra vocês, Michael Porter com 14 pontos, humilde, né? Mas mais focado em pegar seus rebotes, defender, né? Um cara que consegue defender por várias posições. O Dort, o Nick Smith Jr., que vem numa crescente, apesar de que o Bronny tá pedindo passagem também. Deron Sharp, Mitchell Robinson. Se a gente não for campeão nessa temporada aqui, eu acho que abre margem da gente buscar aí uma possível nova troca. Não por uma estrela, mas um jogador de rotação a mais aí. Enfim, Podziemski, Donovan Mitchell, exatamente. Moses Moody, Koa Pitt e Porzingis. Beleza, não temos medo dos homens, porque somos homens também. 1-0, Luka 37, 7, 11, 1-1, Giannis 25, Porzingis 22, tá. 2-0, Giannis 35, 17, 6, 1 steal. Tá assumindo mais o time o Giannis agora, né? Ficou meio tímido com o papai jogando com ele. Com a Pitt 25, Giannis 34, 9, 10, Luka 29, Michael Porter 23 e... Para fazer a varrida, Sexton com 28 pontos, Luka 42, 9, 15 assistências, Giannis 41, 10, 7. Excelente. E agora vem o San Antonio, né? Com o Wembanyama, Dylan Harper e Castle. Aqui já é bem mais complicada a situação, eu diria. Eu vou colocar até agora um Protect the Paint, porque o jogo vai ser todo nesse cara aí. Luka 29, Giannis 23, 14. O Wembanyama com 35-15. O foda é que ele infiltra e ainda arremessa pra 3, né? Queriam estar satisfeito em ser uma aberração, não. Giannis 37, 13-8, 2-2. Grande atuação. O Luka 31, 6-3. Com um bom field goal, né? O que o Luka às vezes peca um pouquinho, né? 2-1. O Wembanyama 32, 13, 5 steals e 4 tocos. Giannis 39, Luka 31. Beleza, vamos lá. 3-1, Wembanyama 31, 12, 5, 2, 1. Luka 25, Dort 22, Giannis 21, 10, 11. 3-2, Giannis 50 pontos, 18 rebotes, Luka 28, 16, Wembanyama 37,
3-3, temos um bom time. Temos um bom time. Wembanyama 29, Luka 33 e Giannis 21. Cara, aqui vou de sim cash. Se o jogo tiver bom, a gente entra pra dar uma assistidazinha, né? Será que vai ser o caso, mano? Cara, olha, jogo bom. Vamos assistir esses 2 minutos e 20 finais aí. Vamos lá, então. A bola é do San Antonio. Não tô controlando nada. Não, pera. Eu estou controlando sim. Eu estou controlando sim. Perdão. Ah, e olha aqui, ó, os slides que eu uso, tá, galera? Eu venho aqui, aperto o triângulo. É bom que vocês vão aprendendo também. E o que eu mais gostei, eu testei isso aqui tudo, tá? Se alguém tiver algo pra me recomendar, fica à vontade. Mas o que eu mais gostei, cara, é esse Better AI Games, tá? Então eu vou estar usando ele. Agora sim, não tô controlando mais nada. E vem o De'Aaron Fox, errou. Bronny marcando ele. Bronny James, porra. O Luka tá no banco. Como sempre, a 2K na rotação é uma coisa de maluco, né? Mas Bronny, fala dele, porra. Bronny James. Eu ainda acredito no Bronny. Ah, Gabriel, você é maluco. Eu ainda acredito no Bronny, tá? Ah, ele vai ser All-Star? Claro que não, porra. Mas nada, assim, nada nesse mundo impede de que o Bronny James seja o Jrue Holiday, o Marcus Smart. Nada, exatamente nada impede. E aí 3 segundos de violação e a gente tem a posse de bola novamente. Bom que rola um timeout e o Luka vai voltar pra quadra, não que precise, o Bronny é muito melhor do que ele. Mas enfim, agora falando sério, nada impede que o Bronny vire um Marcus Smart, um Jrue Holiday, um Dort da vida, sem a parte maldosa. Sei lá, velho. Nada impede. É só ter paciência e minutagem. Agora, achar que ele vai jogar igual o pai dele, aí você tá de brincadeira, tá? Ih, deu aquela travadinha boa, beleza? Nem ele, nem o Bryce. Não adianta, né? Não adianta. Então tá aí, vem o San Antonio, nossa vantagem é boa. Ah, mas aí o Mitchell Robinson tava de enfeite ali, né, paizão? Vem o Dort. Beleza, Dort. Arremessa, Dort. Ah, vai o Luka, hein? Boa bolinha. Mas aí vai peidar. Óbvio. Deu certo. Nossa, ele se tremeu todinho na frente do Wembanyama. Se tremeu todinho, mas deu certo. Mas aí vamos marcar o Dylan Harper, galera? Ninguém vai marcar o Dylan Harper? Que isso? Aí não dá. 5 pontos, hein? O relógio é nosso amigo. Vamos gastar esse relógio aí, Luka. Sabe? Nada é mais Luka Doncic do que isso aí que ele fez agora. Nada. Vem o Mitchell Robinson. Falta nele. Os caras sabem também que se colocar o Mitchell Robinson na linha do lance livre é bom pra eles, né? Até porque ele ia soltar a bola na mão do Luka ali. O Luka tava livre, mano. Só que o Luka ia receber a bola e ia arremessar. Michael Porter. Muito melhor que o LeBron James. Mitchell Robinson. Falta nele de novo, Estratégia. Do grego. Estratégia. Tem jeito, mano. Vem o Mitchell Robinson. Acertou. Se fuderam. Ele acertou, porra. E aí já são 6 pontos. Agora ele errou. Não veio o timeout. Eles vão tentar a bola rápida. Castle. Tem que ser pra 3, né? Tem que ser pra 3, paizão. Não sei se ninguém te avisou. Tudo bem. Cai pra 4 a diferença. Luka Doncic. Tudo bem também. Luka Aro. Também não é um... Não, é bizarro, né? Às vezes eu fico refletindo. O cara é bom arremessando mid-range, fadeaway, foda-se, bola de 3, bola do meio da quadra, bola com a mão só, bola de costa. Chega no lance livre e o cara não é perfeito, tá ligado? Isso é muito bizarro, né? Mas o armador, né? É muito bizarro. Mas o Luka também não é um exímio cobrador de lance livre. Wembanyama. Tem que ser pra 3, pai. Tem que ser pra 3, paizão. Não vai adiantar nada isso daí. Caiu pra 3, mas aí vai ficar esse jogo de falta, né? Vai ficar esse joguinho de falta. Não vai adiantar muita coisa, não. Vem o Luka. Talvez adiante, porque o Luka ele não tá a fim de acertar, né? Vamos, Luka Doncic. Obrigado. Pronto, agora já era. Acabou o jogo.
20 segundos, vou meter uma bola de 3, vai fazer outra falta, não tem mais timeout. E eles não vêm pra bola de 3, mano. Olha que bizarro, cara. Eles ficam vindo pra bola de 2, cara. Agora vem o Dort batendo no lance livre, eu não sei como é que ele é, não. Confesso, tá? Vamos ver. Beleza. Tá. Ainda tem a chance da bola de 3 aí o San Antonio. Agora não tem mais, tá vendo? Bem que eles não estão fazendo tão errado não, sabia? Na verdade tá até bom. Tá até bom, porque sei lá, se errasse um ali, ficava 3 pontos, né? É difícil é errar, né? E tá aí, vencemos. Aí os números do jogo decisivo, né? O Luka com 32 pontos, o Giannis com triplo-duplo, né? Nenhum toco é verdade, mas valeu. Dort 28, Nick Smith com 10, Mitchell Robinson com 9 pontos e 6 rebotes, que é o que se espera dele. Bronny com 3 rebotes, 2 assistências. E aí, vamos enfrentar, né? O Anthony Edwards, que, mano, ele sozinho é um problema. Esse time do Minnesota não dá medo em ninguém. Desculpa, tá? Perdão. Nebacetim, você talvez nem me conheça, irmão. Mas eu vejo muita coisa sua no Twitter aí viralizando, virando meme. Você nem deve me conhecer. Tenho certeza que não. Ninguém, na verdade, ninguém na comunidade de NBA que seja famoso me conhece. Ninguém. O Jota, ninguém. Enfim. Mas, todo respeito. O Minnesota... Esse time aí não assusta. Esse, CJ McCollum, um armador, Naz Reid, né? Nem o Gobert ali pra defender o aro, né? Apesar de que o Naz Reid é um jogador foda. Queria ir de 6 homem no Lakers. Enfim, Julius Randle, McDaniels assusta e o Anthony Edwards com certeza. E ele vai vir dropando 60 pontos por jogo, né? Então, já vou até fazer aqui um ajuste, que o Anthony Edwards ele chuta muito, né? Vou colocar um limit perimeter shots. Não adiantou porra nenhuma. Giannis 47, 13, 10. Anthony Edwards 36, J. McCollum 31, Randle 24. 1-1, tá. Giannis 40. Cara, o Giannis tá jogando pra cacete. 45, 14, 12. Ele tá assumindo o time pra ele, né? O Luka virou o número 2. O Luka. É por isso que o Luka não quer que troque o Walsh Reeves, porra. Ele vai virar o número 2. Anthony Edwards 31, beleza. 2-1 pra gente, McDaniels 24, Giannis 32, 8, 11, 3, 2. E eu tô brincando, tá? Essas notícias não tem embasamento nenhum, tá tudo muito cedo pra gente saber se o Luka quer, o Luka não quer. Talvez ele queira sim a permanência do Walsh Reeves, mas por 40 milhões? Aí eu já não sei se ele vai querer também, né? Enfim, 26 pontos pro Luka, Michael Porter 24 e 3-1, legal, Anthony Edwards 27, 4, 3, McDaniels 15, Giannis 37, 10, Luka 27, 11. Seria uma puta dupla isso daqui, mano. Um absurdo. 4-1, sem muito susto. Luka 39, Giannis 34, 11. Deron Sharp com 14, Michael Porter 12. Sem muita conversa. E do outro lado, o seu, o nosso Indiana Pacers, que ainda dói. Dói porque perderam um título que... Olha, mano, o OKC não existe isso de asterisco em título. Não existe. Mas o OKC não ganharia o jogo 7. O Tyrese começou o jogo jogando pra cacete. O Indiana ganharia. Ah, Gabriel, não existe se no basquete. Ganharia. E aí o Tyrese machuca, aí eles trocam pelo Zubat e mantém uma proteção de top 4 na porra da escolha. A escolha fica exatamente no... Tá ligado? Fora do top 4. E aí volta vai pro Clippers, né? É isso? Ou era proteção de ficar fora do top... Enfim, perder a escolha pro Clippers. Enfim, tá aí o Indiana, né? Com o Zubat, Siakam, Jarace Walker, Bufkin e o Tyrese. Cara, aqui eu vou proteger o perímetro. Perímetro não. O garrafão por causa do Zubat. E acho que o Siakam vai infiltrar bastante. O próprio Haliburton, ele infiltra muito, né? Apesar de que as bolinhas de 3 dele foram marcantes nos playoffs, né? 1-0, Luka 42, 9, 7. Giannis 28, 16, 10. Obi-Toppin 16. 2-0, Luka 32, 7, 6. Giannis 27, 14, 4 steals e 2 tocos. Haliburton 28 pontos. 3-0, Siakam 31, 6, 4. Haliburton 22, 12. Luka Doncic 41, Giannis 30. Quem será o Finals MVP, né? Esse Pacers, mano, com o Dibantsa. Pô, imagina, cara. Pior que eu queria, tava na torcida, cara. Tava na torcida. E aí, Simcast, quem sabe a gente não assiste o finalzinho do jogo aí, né? O jogo estando bem legalzinho, bem show de bola. Tá pegado, hein? Não é por nada não, mas o jogo tá pegadinho, hein?
Vamos assistir aí, mano. Vamos lá, então. Agora sim, tô controlando nada. A bola é nossa. Michael Porter vem ele, né? Beleza. Bola no Mitchell Robinson. Podia ter cravado, mas não, foi na bandejinha. 134-126. Gosto bastante desse conjunto do Lakers, onde eles jogam de amarelo e a meia, né? A sleeve é preta, né? Podia ser um meião preto também, né? O meião branco, ele me incomoda um pouco quando os acessórios são de outra cor, né? Enfim, olha, rebote do Giannis. Curioso pra ver quem vai ser o Finals MVP, cara. A gente vai ser campeão pós-LeBron. Queria ter sido campeão com o LeBron, né? Se o LeBron ganha o 5º título, acabou, né? Não que eu ache ainda que existam conversas, mas pra muita gente existe. Agora, um 5º título, acabava de vez. E o que será que o LeBron vai fazer? Vai aceitar um mínimo de veterano e assinar com o time por 4 milhões? Pelo que eu vi, o mínimo de veterano dele é 4. O de outros jogadores seria 2, algo assim, né? Não lembro. O do LeBron seria 4 milhões. Ou será que ele vai pegar um time pra receber 10, 15, 20? Cara, vou ser bem sério com vocês, tá? Eu acho que até 25 milhões é um valor justo pra você pagar no LeBron. Tá? 50 milhões eu acho só se ele for franchise player. Só se você for jogar a bola na mão dele. No Lakers, eu achei que ele tava sendo a terceira opção, que eu também não concordava, tá? Eu realmente acredito que ele não deveria mais ser a primeira opção por causa do Luka, mas ele ficar atrás do Austin Reeves, aí eu já achei uma viagem absurda do J.J. Redick. Ele aceitou muito bem, foi muito profissional, mas achei uma viagem absurda, que a maioria dos jogos do Lakers você assistia, era o Luka levando a bola, soltava no Austin Reeves, que soltava no Smart, e o LeBron parado no corner. Gente, que isso? O LeBron é o Michael Porter Jr.? Porque não é possível, cara, tá ligado? Então, assim, acho que o LeBron, pra ser a segunda opção de um time, ainda pode ganhar um bom salário, pra ele ser um franchise player também. Por exemplo, tu coloca ele hoje no Cleveland. Ah, mas o Harden. Ah, mas o Donovan Mitchell. Foda-se. Dono do time é ele, entendeu? Agora, se ele aceita receber um mínimo de veterano, vai pro Knicks, tá ligado? Pô, e aí você forma um Jalen Brunson, Mikal Bridges, LeBron, Anunoby e Towns, aí é outra parada, né, mano? Vamos descobrir. Eu acho que vai acabar voltando pro Lakers ou indo pro Cleveland. Mas talvez ele volte pro Lakers aí com uma boa redução. E o problema da redução salarial do LeBron, tá? Que muita gente como é que eu posso dizer? Se engana. É que eles acham que o LeBron hoje, ganhando 50 milhões, se ele cortar o salário dele pra 2 milhões, vão ter 48 milhões livres na folha salarial. E não é bem assim, tá, galera? Não é bem assim. Se o LeBron, ele amanhã receber o mínimo de veterano no Lakers, vai abrir uns 12 milhões com sorte. 10 milhões, 12 milhões. Então, assim, mesmo que o LeBron, ele... Vou ganhar só o vale refeição a partir de agora, Lakers. Vai dar pra trazer um cara bom pra rotação? Vai. Agora, grandes jogadores, montar um elenco absurdo... Aí só se o nosso amigo Rob Pelinka fazer mágica. E a gente sabe que não é a especialidade da casa, né? Enfim, dito tudo isso, Giannis Finals MVP, né? Porque, como vocês sabem, quem pega a taça primeiro é o Finals MVP. E essa imagem do Giannis entregando a taça na mão do Bronny é absurda. É absurda. Era pro LeBron tá aí, mas tudo bem. Tá aí, ó. Eu matei já a charada, porra. Bom, tá aí, né? Vamos tentar a dobradinha. Claro, Giannis MVP das finais com 30 pontos, 12 rebotes e um impacto defensivo sempre absurdo, né? O Luka até chegou a pontuar mais. É impressionante a facilidade que o Luka, ele pontua, né, cara? Vários jogos do Lakers aí que eu assisto que o Luka, ele é um doente mental. De tipo assim, pô, pegar, mano, e arremessar bola do meio da quadra. Aí ele erra. Aí ele começa o jogo com um field goal de 1 de 13. E quando você vai ver o final do jogo, ele tem 35 pontos. Luka Doncic, você é bizarro, irmão. Mas eu sou seu fã, eu gosto de você. Tomara que você seja campeão pelo Lakers. Estarei na torcida sempre. Com ou sem LeBron, estarei na torcida. Aí em rebote, quem liderou foi o Mitchell Robinson, assistências o Tyrese, né? O Luka aparece por aqui. Steals o Jarace Walker e o Luka. Tocos foi o... Foi quem? O Haliburton.
Tá. Enfim, mas o Giannis Finals MVP. E é claro, vamos tentar a dobradinha, tá, meus amigos? Kevin Durant aposentando no Chicago Bulls. O Curry aposentando no Brooklyn Nets. Ok, dá pra trazer ele pra mais... Vou trazer pra mais uma. Trazer pra mais uma. Kevin Durant, volta. Quero ver pra onde que ele vai agora. Ah, não. Pelo entretenimento? Pode voltar. Beleza. Beleza também. Errei aqui tudo. Loteria do draft, tanto faz, tanto fez. A gente não tem escolhas, tá, rapaziada? Mas o Milwaukee Bucks tá por ali, ó. Com a 6ª escolha. Rapidinho o rebuild do Milwaukee acontecendo, tá vendo? Tem que trocar o Giannis. É bom pra eles e bom pro Giannis. Tem que trocar. E se você vier comentando que eu assaltei, você tá de sacanagem, tá? Até porque o Giannis vai escolher onde jogar. Ah, mas ele falou que Los Angeles é artificial. Bobão, para com isso. É porque em Los Angeles o imposto é alto pra cacete. Cara, que porra de troca é essa, mano? A primeira escolha do draft... E Jamal Murray por Jalen Johnson e Dyson Daniels. Que porra que o Atlanta Hawks fez, cara? Que isso, cara? Tudo bem que o CJ Ross ele fica muito foda, mas que isso? Que Anthony... Cara, o que o Atlanta fez? Marcus Spears, Hughes, Oscar Wembanyama. Que porra foi essa, cara? E ainda pegaram mais um aqui, tá? Jermaine O'Neal, que fica bom pra caramba também. Que loucura. Fizeram merda, mas pelo menos draftaram os caras foda, né? Mas tá, a gente tem que trazer alguém de volta? Não. Tem alguém... mas eu posso me desfazer de alguém aqui, né? Cara, o Nick Smith Jr., nada contra, tá? Mas é um peladeiro do cacete. O Bronny... você tá, porra, defendendo demais o Bronny porque tu é fã do LeBron e tal. O Bronny, cara, apesar das várias limitações que ele tem, o Bronny é o winning player. Ponto. É o nosso Drew Holiday aí. Ponto. Ah, Gabriel, não concordo. Beleza. Direito seu. Às vezes nem eu concordo comigo mesmo. Mas o Bronny é o winning player. O Nick Smith Jr. é peladeiro. Ele vai arremessar no meio da quadra. Ele vai chutar o balde. Vamos trocar. O que eu consigo por ele? Mark Williams até que é legal. Cara, em time que tá ganhando não se mexe, né? A gente sabe disso porque o Lakers fez exatamente isso, né? O Lakers foi campeão e aí na temporada seguinte trocou, né? Pelo... Como é que ele chama, cara? O Dennis Schroeder, né? Pegou o Marc Gasol, enfim. E a gente viu que não deu muito certo, né? Não foi legal essa troca aí. Se eu colocar o Mitchell Robinson na troca pra tentar, trazer um pivô melhor ainda, o jogo me oferece alguém? Escute Henderson, sacanagem. Karen Lopes, Igor Demi, Peyton Watson. Porra, esse cara no Lakers, hein, mano? Cairia bem demais. Cara, Mark Williams. Cara, eu mesmo montarei a minha proposta, ok? Eu posso trazer esses caras aí se eu quiser ainda, hein? Eu tô poderoso, filho. O Cleston tá aqui. Tinha pensado justamente em trazer ele. Deixa eu ver o mercado rapidinho. Eu montei essa troca aqui. Tem necessidade? Não. A gente acabou de ser campeão? Sim. Eu costumo mexer em time que já está ganhando? Não. Mas a gente sabe que se tem um time que é capaz de fazer isso e tem merda na cabeça, é o Lakers. Como eu disse, o Lakers foi campeão, né, lá na bolha e tal. Porra, timaço, baita campanha, jogando pra cacete, basquete de alto nível. Aí acharam de bom tom mexer um pouco no time, né? E mexeram de fato, trocaram, deixaram o Caruso ir embora, não foi isso? Pra ficar com o Talen Horton-Tucker, ou isso foi depois? Enfim, mas mexeram no time, né? Eles mexeram no time campeão, trouxeram o Schroeder e tudo mais, pegaram o Drummond depois, o Javel McGee foi embora, acho que o Avery Bradley também foi embora. Não vou lembrar agora com toda certeza. Tudo bem que aquele segundo time do Lakers seria campeão, se não fosse aquela lesão do LeBron, né? Que o maluco pulou no pé do LeBron, né? Aquilo ali, porra, acabou com o LeBron, né? Mas enfim. E aí depois veio a fatídica troca pelo Westbrook, que aí a merda que deu, a gente sabe o que é, né? Então assim, o sonho antigo do Lakers, o Kessler, por que não? Como é que tá de defesa aqui o Mitchell Robinson? Deixa eu ver. 84, 89. Tá. E você? Cadê? 85, 94. Dá toco melhor. E rebote é 94, 89. E você, paizão? Como é que tá de rebote aqui?
Como é que você tá de rebote? Cadê? Bem também, mas eu vou no Kessler, foda-se. Foda-se, acho que ele intima mais ali e protege mais o aro. Aceitas? Precisei nem colocar a escolha pro Chicago Bulls. Coisa, né? A gente tem o Bronny, de PG e também entra de SG. Kennard, Bryce. Será que o Bryce vai evoluir? Pior que eu acho que o Bryce vai evoluir, hein, mano. Deixa eu ver se tem um SG de bobeira aqui, tipo Max, porra. Que saudade. Eu ainda sinto falta de Max Christie e Anthony Davis, mas o Max Christie principalmente, tá? Kuminga de PF? Pô, você ter o Kuminga vindo do banco, eu acho top, hein, mano? Mas eu acho que eu vou ter que escolher, né? Dá pra trazer todo mundo. E aí eu vou de Max Christie, meu xodó. Meu xodó Max Christie. Me julguem se quiser, ok? Max Christie. Tá, se der pra trazer um SF ou um PF eu trago. Vai ter? Tem o Ken Johnson, cara. Derrick Jones Jr. é legal. É legal. Justin Edwards, Ken Johnson, DeAndre Hunter, Marcus Smart tá aqui com a gente, né? Foi campeão com a gente, não foi? Pera aí. Ou não? Foi não? Cadê? Deve ter passado já. Não! Não! Ele não foi! Cara, que sacanagem da minha parte, hein, mano? Bom, tá. Beleza. O Keon Ellis foi, né? Foi. Cara, e agora? Eu preciso? Não preciso. Ah, eu vou assim, mano. Vou assim. Aí, caiu o overall do Giannis, sem motivo nenhum. Bronny James evoluindo. Michael Porter perdendo o overall, que maravilha. Maxi Christie ganhando. Kennard perdendo. Bryce James ganhando um pouquinho. Beleza. Bom, vamos ver como é que o time vai estar. Se não estiver muito bem, a gente troca o Michael Porter, que tá começando a perder o overall. E é isso, cara. A gente já foi campeão. Se vier mais algum título agora é lucro, senão a gente encerra feliz aí. Back to back MVP. Giannis com 32 pontos por jogo. Mais uma temporada muito dominante. Quem liderou em pontuação foi ele mesmo, então ele foi MVP e cestinha da liga. Certo? Opa, aí, certo? O Luka com 30 pontos por jogo, 10 assistências. Essa dupla, irmão, ia ser showtime, ia ser, pô, muito carisma, muita resenha envolvida. Eu torço pra que aconteça, ainda mais se o LeBron conseguir se encaixar nesse meio, tá ligado? Tipo assim, pelo que eu vi das notícias, que não são bem notícias, é mais rumor, é de que sim, o Lakers quer envolver o Austin Reeves, quer envolver a porra toda pra tentar o Giannis, né? Porque sabe que o Giannis, cara, é chegar e se preparar para ser campeão, né? E vai ter vários outros times na concorrência e tudo mais, né? O que o Lakers tem a oferecer? Eles vão se virar para encontrar, vão incluir o Hashimura ou trocar o Hashimura para incluir a escolha. Enfim, o Luka não quer. Ele quer o Austin Reeves. Beleza. O Giannis quer ir pro Lakers? Não sei. Talvez ele prefira Nova York. Sei lá. Mas, mano, tudo pode acontecer e seria muito foda se o Lakers trocasse pelo Giannis e desse um jeitinho de encaixar ali o LeBron pelo mínimo, ou por 10, 15, 20 milhões que seja. Meu amigo, eu seria feliz. Tá aí os números então. CJ Rosser, o Rook of the Year. Scoot Henderson, sexto homem lá no Charlotte. Bambané é um jogador de defesa. O Sky Clark, o Most Improved. Cade Cunningham é um jogador clutch. 65-17 para o nosso time. NBA Cup mais uma vez sendo nossa. E viemos fortes, tá? Para uma dobradinha. Tá aí o nosso time. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui as stats dos nossos jogadores, né? Fui no lugar errado. Perdão, desculpa. Aí, ó, Michael Porter 13 pontos, Dort 12. Meu mano Bronny com 8 pontos por jogo. Show de bola. Kessler 8 também, 9 rebotes, quase 2 tocos. E aí é o Golden State do Donovan Mitchell, do Koa Pitch. Bom, aqui a gente já sabe que, como é o Golden State, é bom você proteger o perímetro, né? Então, 1-0 Giannis 39, 18, 4. Luka 26, 4, 14. Dort 25, Michael Porter 13. Show. 2-0 Giannis 32, 9, 6, 3, 2. Luka 17, Donovan Mitchell 21. 3-0, Donovan Mitchell 16. Giannis 39, Luka 34 e o Dort 23 da fazenda dele, né, cara? 4-0 com a Pitt 22. Giannis 33, 17. Luka 16, 7, 8, 3 steals. E vamos enfrentar o Phoenix Suns aí de Devin Booker e Jalen Green. Além do Maluak, que geralmente evolui um pouco melhor do que isso. Mas é que a CPU é péssima, né, em desenvolver os caras. Rasheed Fleming e Dennis Jenkins. Cara, aqui eu vou proteger o
Perímetro também, né? Devin Booker arremessa bastante. Jalen Green, 1-0. Luka 37, 8-13. Jenkins 32. O Luka 40. O Luka gosta de enfrentar o Devin Booker. 43, 4, 12, 3. Giannis 38. Devin Booker 25. 2-1. Devin Booker 34. Giannis 33. Dort 27. 2-2. Eles voltaram pra série. Ok. Luka 24. Giannis 22. E aí, time? 3-2, tá? Giannis 31. Luka 24. Bronny com 11. Fala dele. Michael Porter 8. E 3-3? Achei Flame 30-10. E Luka 29, 7-6. E Giannis 19. Dort 16. Ah, não. Eu me recuso aí de Simcast. Beleza. Pô, pelo amor de... Todo respeito aí ao Phoenix Suns e sua imensa torcida ensolarada. Pelo amor de Deus, hein? Giannis 32. Luka 23. Jalen Green 23. Beleza. Agora o Dallas eu tenho medinho, né? Porque o Cooper Flag é bugadaço. Ué, cadê o doidão lá? O Elijah Arenas. Ele tem ficado muito bugado, inclusive. Vai vir do banco? Tá, aí eu não tenho tanto medo assim, não. Luka contra Dallas Mavericks na final de... Isso aqui é especial. É especial, pô. Aqui no caso eu vou colocar um Protect the Paint por conta do Cooper Flag. Ah, mas ele arremessa muito. Mas, pô, ele infiltra muito, né? Giannis 37, 10, 3 a gente perde. Luka 30. Beleza. Ah, o Elijah Arenas aí, 92 overall pra vir do banco, mano. Que ele joga na do Kyrie, né? Mas ele podia estar de SG, cara. Podia estar de SG. Cara, como eu não gosto de me aproveitar das pessoas, tá? Eu não gosto disso. Eu não gosto. O Metrin pode jogar de SF, SG. Eu não gosto de me aproveitar. Eu não gosto. Eu gosto de justiça. Então eu vou colocar o Elijah de SG. O nosso desafio fica ainda mais difícil. Beleza? Enfim, vamos lá. Eu confio. 1-1, ó. Tá vendo? A humildade, né? Você ser um cara verdadeiro, um cara bom, traz retorno. 40, 12, 5, Luka 31, Elijah 27. Tá. 2-1 Dallas. Arenas 23, 12 assistências, Cooper Flag 20. Giannis 29, Luka 24. 3-1 complicou. Metro em 32 pontos, Luka 24, 12. Vou mudar um pouco da abordagem e colocar um... Ué, não, tá certo. Limitar o chute do perímetro e com certeza vai ter que jogar mais minutos aí os titulares, né? Cara, o Giannis ele joga de pivô, então eu vou apostar no small ball, deixar 8 jogadores só na rotação. Ah, isso é loucura. Provavelmente. Mas enfim, vamos aí. Deixar o Dort pra marcar o Kyrie Irving, Michael Porter. Cara, aí dá pra jogar mais uns minutinhos aqui nos reservas, né? Dá pra jogar. Beleza. E vamos assim, cara. 3-2. Giannis 34, 11, 7, 2. Michael Porter 24, Luka 23, 5, 11. Kyrie Irving 26 e 3-3. Cooper Flag 20, 5, 8, 5, 2. Luka 26, 6, 7, 2, 2. Giannis 22. Olha o coletivo, hein? Kessler 11, 17. 2 tocos. Vamos de Simcast. Se tiver bom, eu dou uma olhadinha no jogo. Se já tiver resolvido, a gente segue o baile. E pelo visto vai estar resolvido. Tá resolvido. Luka Doncic, a gente virou o quê? Um 3-1? A gente virou um 3-1, né? Luka 42, Giannis 33, Arenas 22, Luka MVP contra o Dallas, Tyron Stokes do outro lado, né? Que o... Quem que foi? Quem que se recusou a draftar ele mesmo? O Chicago Bulls se recusou, né? Pra ir no Murray. Foi isso? Não, o Milwaukee, desculpa. O Milwaukee se recusou a ir no Tyron Stokes. Parabéns. E já tá o Tyron Stokes na final da NBA com o Darius Akufi Jr., Tyler Hero, Jaime Jaquez e Adebayo. Cara, aqui, Protect the Paint. Protect the Paint, né? Protect the Paint. Vamos colocar aqui, tirar um pouquinho, né? Da minutagem da galera aqui também. Não precisa disso tudo, não. Calma, é só o primeiro jogo. Volta o Deron Sharp pra jogar um pouquinho aí. Vamos lá. 1-0 Miami. Luka 32, 8, 10. Michael Porter 29. Giannis 27. Kessler 7, 12. 1-1, beleza. Luka 45, 6, 8. Giannis 31, 12, 4. Kessler 14, 10. 3 tocos. Tyron Stokes com 21. O problema é ele, né? O problema é arremessa pra 3, infiltra, faz a porra toda. 2-0. Tyler Hero 28, Stokes 20.
Adebayo 18, Luka 28 e Giannis 26. Eles estão arremessando muito para 3? Até que estão, então vamos testar aqui de novo. Mudanças. 2-2, Tyron Stokes 24, 8-5, 2-2. Luka 32, 4, 14. Giannis 28, 3-2 pra gente. Luka 30, 7, 7. Giannis 28, 4, 7. Michael Porter 17. Tyron Stokes tentando de tudo, né? Jogador recusado aí pelo Milwaukee Bucks. E 4-2, agora é a vez do Luka Doncic ser MVP das finais com 34 pontos por jogo. No jogo decisivo, o Giannis fez 43, mas ele fez 38 e 3 assistências. Cara, agora a gente continua até perder, né? Kevin Durant aposentando do Indiana, Chicago Bulls aposentando com a presença do Curry, Kyrie Irving aposentando, Anthony Davis no Houston. Beleza, né? Ok, algum jogador nosso aposentando, tem até medo, né? Não é o caso, show de bola. Beleza, vamos aqui. E aí, loteria do draft, tanto faz, tanto fez, né, pra gente. E tá aí, a do Milwaukee tava com Wizards, se fuderam, né? Mas tudo bem. Aqui já é draft genérico, tá, rapaziada? Cadê o J.J. Redick? Podia trazer o Spoelstra, né? Vou oferecer, foda-se. Cadê ele? Aquele aqui, beleza. E, ele vai voltar, óbvio, né? Óbvio. E aí, NBA Draft aqui é genérico já, tá, galera? Então, tanto faz, tanto fez. Vamos trazer o Bryce de volta, com certeza. Esse cara eu nem sei quem é, então não. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui, ó. PG, estamos muito bem servido. SG, também estamos muito bem servido. Max Christian evoluindo. SF, talvez o melhorzinho pra vir do banco. Não dá pra recusar, né? Cara, o Trey Murphy de SF seria legal, né? Não, sai daqui, Larry. Sai daqui. Naismith, pô, o Naismith é muito legal, né? Terry Eason, pô, o Naismith é muito legal, cara. O Trey Murphy, dá pra usar ele de SF, ele é um cara 6'8", pô. Como é que tá aqui? Ele chuta pra 3'8'2", foda que ele não defende, né? No 2K não, pelo menos. Ó o Hashimura aí, ó. Eu vou trazer o Hashimura de volta pelo mínimo, foda-se. Quero ser feliz. E de SF tem o Strouter. Acho que o Strouter é legal, né? Deixa eu ver. Remessa legal. O Nesmith defende muito melhor do que isso? Não. Muito melhor não. O Terry Eason provavelmente sim, né? O Terry Eason defende legal, né, cara? Porque pontuar a gente já tem quem pontue, né? A gente já tem quem pontue. Eu vou no Terry Eason pela defesa. Boa, Hashimura e Terry Eason, então, show de... A gente consegue um pontuador pro banco, que é o Hashimura, e um defensor, que é o Terry Eason. O nome disso é equilíbrio, é uma gestão muito boa, muito qualificada, Já ouviu esse termo, gestão inteligente? É isso aí. Puli ele sem querer. Aí. Era pra ter vindo na Player Progression, merda. Mas, enfim. Tá, agora eu não consigo ver a porra do roster porque tá na Summer League. Mas é isso, galera. É isso, deixa eu pular aqui que é mais fácil. Aqui já coloco os genéricos, né? Mas, ó, vamos lá, porque pulou a Player Progression sem querer pra eu ver os overalls. Mas, ó, o Luka 97, Giannis 95, Bronny 85, fala dele, Kessler 84, Michael Porter 82, Maxi Christie com 81, Dort 79, e o Bronny, hein? 88 para 3 pontos. E a defesinha dele? Tem que ser, ele defende pra caralho, tá? Ele é ruim. Ele defende pra caralho. Isso não tem como, beleza? É isso, cara. Vamos aí, por mais um. Olha ele aí, ó. Tyron Stokes, MVP. Quero saber se esse moleque aí, mano, ele é isso tudo mesmo. Porque o de Bantissa, ele chegou também já colocando, né? Falou, não, eu sou foda. Eu vendo ingressos. Em qualquer lugar eu vou ser vencedor. Foda-se. Ele e o... Acho que foi o Caleb Wilson que falou isso também, né? Que eu quero saber, mano. Porque eu não vejo o highlight desses caras, né? O maior highlight que eu vi de Bantissa é aquele vídeo dele, cantando a música lá do... Esqueci. Que ele tá meio que num sei lá que porra que é. Tá ele com os amigos. E ele tá lá, pum, cantando. Muito foda, inclusive, o vídeo. E a música é melhor ainda. Mas eu nunca vi um lance dele, pô. Só dunk. Dunk, foda-se, né? Enfim, e o Tyron Stokes aqui, sempre que ele chega aqui no NBA 2K, é 30 pontos por jogo, 27 rebote. Quero saber se ele é isso tudo. Murray liderou a liga em pontuação. O Luka com 30, né? O Giannis diminuiu um pouquinho, 27. É a idade batendo na porta. Beleza, assistências, steals, tocos. O Zarui Rookie of the... Essa não foi a nossa temporada mais dominante, né? Se comparada com as duas últimas. Tá aí, ó. Beleza.
Primeiro time com o Luka, o segundo time com o Giannis, legal, e o terceiro time, Lamelo, no Chicago Bulls, fala dele. E a gente passou em quarto na conferência, não é um grande desempenho, mas a gente sabe que chegando nos playoffs, a gente pode crescer. E ó, Bronny titular, tá? Bronny titular de SG, 13 pontos por jogo, um aproveitamento de, 40% para 3. É isso. Vamos aí contra o Phoenix Suns, Devin Booker, Jalen Green e tal aí. Beleza. Aqui é Protect, né? Beleza. Vamos lá. 1-0, Giannis 47, 10, 3, Luka 35, o Michael Porter 16, 2-0, Giannis 40, 11, 5, 2, 3, parece o número de telefone, 37, 5, 12 para Luka, Devin Booker com 31 até tentou, né? 3-0, Devin Booker 28, Luka 29, Michael Porter 25, beleza, até aí tudo bem. E, cara, 4-0, bem sossegado, Jalen Green 26, Luka 26, 7, 10, Giannis 25, tá? E aí quem que vai ser o nosso adversário? Dallas, beleza. Lá vem o Dallas, Elijah, agora o Kyrie Irving se aposentou, né? Se aposentou o Kyrie, eles contrataram um outro SG, PG, deixa eu ver. Querem uma dessa, eu ajudo de novo, né? Pois é, eu sou o senhor ajuda, né? Quem podia voltar o Arenas pra PG, que era a posição que ele tava, e quem jogaria de SG seria o Drake Powell. Mas aqui acho que meio que tanto faz, né? O PG, o Small também tem o mesmo overall praticamente. Deixa assim. Vamos lá. 1-0 Dallas, Cooper Flag 27, Mathurin 26, Arenas 23, Giannis 26, o Luka 24. 1-1, Mathurin 20, Luka 39. Pra ele isso aqui é pessoal, tá? Giannis 35, 10. 2-0 Dallas, Giannis 33, 11, Luka 27, 12, 11, triplo-duplo. Cooper Flag 32. 2-2, Luka 45, 2-5, Giannis 34, 6. 3-2 pra gente, Elijah com 35, Cooper Flag 27, Bronny James, fala dele, 28 pontos, Luka 26, Giannis 21, e olha o field goal do cara, porra, vocês criticam ainda, cara, 4-2, Giannis 32, Luka 29, Arenas 36, é isso aí, cara, viva a experiência Bronny James. E aí o OKC, né, que é bizarro, mano. O OKC varrendo todo mundo. Chega no 2K, é uma bosta o time, cara. Aí o Cade Cunningham faz 60 pontos por jogo. O Anthony Edwards é a mesma coisa, né? Não que eles não sejam fodas, mas o time deles não é. Não é. Cara, desculpa. O que eu tô vendo no playoff essa temporada do Detroit é absurdo de decepcionante. O Jalen Duren, meu amigo, o que você tá fazendo? Mas o Cade Cunningham de fato tá carregando o time, né? Enfim, vamos lá, cara. 1-0. Giannis 35, 8, 5, 4 tocos. Shea 19. 2-0, Luka 33, Michael Porter 27, Shea 24. 3-0, McCain. Pô, também isso aqui me emputece muito, cara. Porque os caras, eles conseguem draftar os jogadores do, sétimo round que jogam pra caralho, tá ligado? Os caras que tu nem conhece. AJ Mitchell. Quem era o AJ Mitchell? Com todo respeito, eu não sabia. Se vocês sabiam, desculpa, eu não sabia. O cara destruiu. Aí vem esse maluco que tava no Philadelphia, trocado por nada pro OKC. E é um jogador absurdo, pô. Cara, não consigo. Não consigo. Luka 42, Giannis 23, 15, 10. Eu não consigo entender, cara. Tudo dá certo pros caras. Williams com 33, o Giannis 33, 14. Enfim, 4-1 passamos. Luka 34, 8, 10. Giannis 31, 14. E que venha o Knicks. Karl Anthony Towns, after all that, vai ser o nosso adversário. Tá aí, ó. Jalen Brunson, Michael Bridges, esse Yusufu não existia, mas agora que tá aí. Anunoby Towns. Cara, time do Knicks, máximo respeito, um bom time, mas não vai ter como. O Luka com 37, 6-10, o Giannis 30, o Brunson 27, 2-0, o Luka 38, o Giannis 21, Jalen Brunson 28 e o Yusufu com 25. 2-1, ok, o Yusufu, pô, ele é bom, hein? Ele é realmente bom, cara. Tá aí 8-4, 80. Beleza, tá. 3-1, Jalen Brunson 25, Luka 35, 9-9-4, Giannis 26 e... Calma. Ah, para, tio K. Porra, 23-12, Giannis 38,
Luka 18, 9, 14. Tá de brincadeira, né, cara? Hashimura tá gelado. Tá, o Miller tá quente. Vou colocar aqui, então. Ah, tu vai rodar da rotação, paizão, desculpa. Tu vai rodar. Tu vai rodar, beleza. Joga 40, joga 40, joga 35, joga 35, joga 30. Tá cabendo aqui ainda, hein? Não, pera. Aí, tá. Bronny é muito mais importante que Michael Porter Jr. Beleza, vamos lá, cara. Simcast, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Beleza. Deu nós. Tripit que fala? É tripit que fala? Luka 38, 9, 13. Giannis 35, Jalen Brunson 25. E mais um MVP das finais. Tá faltando uma coisa. Uma coisa só. Duas, na verdade. Duas. Um jogador de defesa para Giannis e um MVP de temporada regular para Luka Doncic. Tá faltando isso pra ficar perfeito. Porque o tripit já veio, tá? Alguém vai aposentar aqui? Não sendo do nosso time, foda-se, né? Aí, beleza. Então tá tranquilo. Tá aí, beleza. Aqui rejeita tudo. Rejeita tudo, tá? Loteria do draft, tanto faz, tanto fez. Tá. Tem contrato nosso treinador. Vamos pular aqui o NBA Draft, né? Pra gente dar uma olhada em como que foi, ó. Tá aí. Legal, show. Beleza. Como é que tá o time do Milwaukee, hein? Deixa eu ver. Como é que foi a reconstrução do Milwaukee? Murray, eu preferia ter ido no Tyron Stokes, vocês viram, né? Mas isso aí foi erro do Milwaukee, não tem nada a ver com isso. Ian Jackson, Jeremiah Fears. Pô, cara, tá um timezinho reconstruído. Tá um pouco bagunçado também, né? Eles podiam ter trocado o Austin Reeves enquanto tinha um valor, né? Podiam ter feito mais aqui. E ter ido no Tyron Stokes, né? Enfim, mas... aí já não tem nada a ver com isso. Vamos trazer aqui o Bryce de volta e esse mano que tá enchendo o saco também. Deixa eu ver aqui, ó. Preciso de mais alguma coisa? Não. O time é muito bom. O time é muito foda. Não preciso de mais. Vou trazer o Bryce, que é o Bryce, filho do homem. Vou oferecer aqui. Esse Flower, se ele quiser, ele volta. Se ele não quiser, também ele não volta. O que mais eu preciso aqui? Cara, tem um pivô melhor do que o Daron Sharp, de bobeira? Tem o Nehemias. Só que, cara... vou oferecer, foda-se, a gente tá podendo. A gente tá podendo, é campeão, é a porra toda, cap finito. Só que, ó, o Giannis não para de perder overall, né? Michael Porter também. Pode ser que estejamos aí ameaçados pela única coisa que a gente não pode vencer. O tempo. Ó, parece que eu que tô manipulando, né? Eu que tô... Não tô. Beleza? Vocês sabem que, pô, eu não sou de mentir, mano. Às vezes eu minto. Sim. E uma coisinha ou outra, me contrario, omito, sim. Mas, pô, mano, quando eu fracasso, eu fracasso. O rebuild do Philadelphia, o que eu tomei de xingo foi brincadeira, tá? Inclusive, gente exagerando num nível absurdo. Mas, assim, num nível absurdo. Os caras, nossa senhora. Não vou nem entrar em muito detalhe, não. Mas, nossa, os caras viajando, achando que estão na razão e me esculachando. Mas, assim, quando eu erro, eu falo, eu errei. Eu sou um ser humano, eu erro. Agora, quando eu acerto, irmão, e quando as coisas acontecem e acertam e dão certo, Luka Doncic MVP. Tripit, ele foi Finals MVP 2 vezes, a outra foi o Giannis. O Giannis foi MVP 2 vezes, não foi isso? Na temporada regular com a gente. E o Luka ganhando agora seu MVP de temporada regular, que ele merece. Ele merece. Inclusive, acho que era pra ele ter sido nessa temporada. Mas o Shai... Irmão, tu já viu um time que o Shai joga? O Luka ter feito o que ele fez com esse Lakers horroroso era pra ele ser MVP. Nada contra o Shai, tá? Pelo amor de Deus, Shai, Jokic, todos eles mereciam. Mas pra mim o Luka era pra ser o MVP, né? Só que aquela lesãozinha quebrou ele. Porque, mano, o que ele tava fazendo com o Lakers, tendo média de 50 pontos por jogo, sei lá, absurdo, mano, absurdo. Quem lidera a liga em pontuação foi o Luka. Rebotes aí, o Wembanyama no Cleveland. Meu amigo. Em assistências, steals... tocos o Wembanyama também, beleza. O Reinaldo Santos, o Rook, sextou, me deram o Fox. Jogador de defesa que é muito difícil bater de frente, né, mano? Queria muito que ganhasse o Giannis, né, mas muito difícil, cara. Se não for o Wembanyama, é o Chat, né, geralmente. É muito difícil de ter algum outro vencedor. Enfim, a Daimara, eu vi muita gente falando bem desse cara aqui no draft, né? No draft Combine, mas pô, overall de 82? Será? Elijah NB Cup MVP, 70-12 o Dallas. Mas enfim, tô feliz pelo MVP do Luka, né? Até porque o Giannis ele já tem um deploy, não tem?
ou tô falando merda? Posso estar falando uma merda gigantesca? É que aqui não vai aparecer, né? Nunca aparece, porque fica bugado. Ó, campeão 4 vezes, MVP 4 vezes aqui, né? Campeão com a gente, campeão com o Milwaukee. 2 vezes Finals MVP, né? Ele foi Finals MVP... Ué, pera, que... Ah, não, aqui fica bugado nessa tela. Fica bugado, desculpa, não tem nada a ver não. Tá, beleza, deixa eu passar aqui. Aí, agora sim, ó. Agora sim, se eu for olhar aqui, ó. Beleza, Giannis, agora sim, 4... não, só tá 2 Finals MVP? Por que só tá 2? Ou eu tô confundindo? Ele ganhou 2 Finals MVP com a gente, não? Ou foi o Luka? Ah, não, foi o Luka. Desculpa, o Luka ganhou 2 Finals MVP e o Giannis ganhou 2 MVPs. Não, 2 não, 3 MVPs com a gente. Caralho, ele ganhou 3 MVP com a gente? Que absurdo, mano. Não, ganhou 2, cara, tô olhando tudo errado. Ele ganhou 2 MVP com a gente, 28 e 29, 2020, óbvio, pelo Milwaukee. Então, pô, 4 vezes campeão, 4 vezes Finals MVP, 2 Finals MVP. O Depoy eu não lembro, é porque aqui não aparece, né? Fica bugado aqui. Mas o Giannis ganhou o Depoy pelo Milwaukee? Deve ter ganhado, né? Deve ter ganhado, é que aqui não vai aparecer. Mas enfim, o Luka, 3 vezes campeão, 1 vez MVP e 2 Finals MVP, tudo com a gente, né? Bronny James, 3 vezes campeão, tudo com a gente. Enfim, beleza. Deixa eu ver aqui as stats, né, dos nossos jogadores. Tá aí, ó. Bronny agora veio do banco, a CPU sugeriu, tudo bem também. Beleza, vamos aqui simular o play-in, a gente ficou em segundo, vamos enfrentar o Clippers, do Dibantsa, do Jaden Ivey, Garland, é o Dibantsa sozinho, né, com todo o respeito do mundo, ao Dibantsa aqui, segundo ele vende ingressos. Luka Doncic 29, 5-10, e eu espero que ele seja muito pica mesmo, porque aquele videozinho dele com a musiquinha é muito foda. Eu já sou um candidato a fã, a não ser que ele seja horroroso, mas eu espero que não, né. Jaden Ivey 23, Dibantsa 22, 2-0, Giannis 34, 8-8, Luka 32, 3-0, Dibantsa 40, 13, 6, Luka 32, 8, 11, 4 steals, Giannis 29, 12, 5, sem querer fui no lugar errado, 4-0, a gente varre, Dibantsa 37, 14, 6, 5 tocos, cara, partidaça, Luka 44, 10, 12, 3, partidaça também, né? E aí agora o Memphis, do Jamoran, ainda por lá Jamoran, RJ Barrett, o Wembanyama, mas não aquele, né? O irmão dele. Nate Emmett e Zach Edey. Beleza, vamos lá, mano. Vamos lá, 1-0. Giannis 48, 13. Isso que ele tá em declínio, né? No jogo. Kessler 24, 15. 4 tocos. Jamoran 31. Beleza. 2-0. Luka 42, 7, 9. Giannis 30, 12. 3-0. Jamoran 27, 2, 7, 2. Luka 38, 6, 13. 4-0, beleza, Jamoran 42 pontos, ele tentou de tudo, mas sozinho. Michael Porter Jr., 21, Giannis 17, Luka 15, 14, 14. Só isso. Só o protocolar. E vem a porra do Dallas de novo. Agora eles têm o Sky Clark. Que é isso? Eles têm Sky Clark, Elijah Arenas, Cooper Flag, Evan Mobley e Derek Lively. Aí é foda. Aí... Que isso, cara? Olha o Dallas panelando. 1-0 Dallas. Sky Clark 33, Giannis 26, 11, 5, 3, Luka 28, 10. 2-0 Dallas, Elijah Arenas 39, 5, 12, Luka 25, 7, 8. Vou até mudar aqui, não que vá adiantar mais para um Protect the Paint, ver se ajuda. 3-0, Luka 33, 11, Elijah 41, 3-1, Luka 28, 7, 16, Chris 22, Elijah 24, 12. Eles montaram um time que é sacanagem. Cooper Flag 29, Luka Doncic 37. Conseguimos um tripit, conseguimos 2 MVPs de temporada regular pro Giannis, 1 MVP pro Luka, 2 Finals MVP pro Luka, 1 MVP de final para Giannis. Eu tô bem satisfeito, beleza? Tyron Stokes de um lado, Elijah Arenas. A gente até poderia continuar aqui, né? Pegar o... Cadê ele? O Michael Porter. Se bem que agora, esse é o último ano dele de contrato de 15 milhões, tá? Depois ele começa a receber o mínimo. Mas sei lá, pegar ele, juntar outros jogadores aqui e trocar por um SF e tal, mas achei que assim ficou bem natural, mano. Vocês não acharam, não? Comenta aí que é muito importante. Eu achei que ficou um rebuild bem natural, bem realista, né? Eu realmente acho que o LeBron pode vir disposto a diminuir muito o seu salário para ele continuar competindo. Acho que faz sentido, o dinheiro para ele não é mais um problema há muito tempo, né? Então acho que faz muito sentido a gente rebaixar o salário dele.
O do Austin Reeves eu aumentei, mas é porque, como notícias sugeriram, que ele pedirá um contrato máximo. E aí fiz a troca, né? Tive que pegar escolhas de um jeito que eu não queria muito, queria pegar as escolhas pelo Hashimura, porque o Hashimura... Cara, o Hashimura é um playoff performer, a verdade é essa, tá? Um mid-range que, sei lá, é ele, o Kevin Durant e o DeRozan, tá ligado? Enfim, mano. Então, assim, achei que ficou bem natural, ficou bem realista, bem justo. Talvez o Bronny evoluindo tanto, eu não sei. Mas achei que ficou bem legal, então eu até poderia virar a temporada agora, trocar o Michael Porter, trocar o Bronny também, envolver o Bronny na troca e pegar um SF foda, tá ligado? Mas achei que esse tripit, mano, ficou bem natural. O Giannis já com seus 36 anos, o Luka com 32, que ainda é muito novo pro basquete, né? O 32 anos o LeBron tava, enterrando ponte aérea do meio da quadra. Mas acho que tá legal. Satisfeito, tô orgulhoso. Então é isso, mano. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Valeu.